Olá, hoje eu vou conversar com a Thaís Cirino de Melo Forato. Thaís Forato, para quem está nos ouvindo somente pelo podcast, eu vou contextualizar, falar um pouquinho de quem é a Thaís, vou até olhar aqui na minha colinha aqui, porque você não está vendo a Thaís, né? A não ser que você esteja assistindo aqui pelo YouTube. A Thaís é professora, doutora da Universidade Federal de São Paulo, lá em Diadema, não é isso, Thaís? Sim, Ok. no Olha, campus Diadema. no campus de Diadema. Como é que foi essa história que você falou na prosa prévia, que antes do campus ele era um Frankenstein e agora está sendo modificado? Como é que é isso? Isso aconteceu assim, a Unifesp, ela nasce a partir da Escola Paulista de Medicina. Então, hoje, nós somos 7 campi, né? Mas esse crescimento com o projeto Reúne, essa expansão da universidade, né? Esses novos campi que foram sendo construídos, não necessariamente a gente já chegou com toda aquela infraestrutura preparada. Então, nós vimos funcionando no campus de Diadema, com alguns prédios, né? A gente tem a Fundação Florestan Fernandes, que cedeu um espaço, um outro espaço que a gente aluga para salas de aula, outros 2 de laboratório e um prédio onde funciona a reitoria. E agora, finalmente, né, o nosso prédio está ficando pronto, então a gente vai começar a se aglutinar, né, em um espaço único. Só fazer uma correção. Eu que falei que era um Frankenstein. Ela até fez assim, mas foi só uma força de expressão, viu, Thaís? O departamento em que eu estou hoje é um departamento de educação em ciências e matemática, em que nós temos professores assim de múltiplas áreas, todos voltados para a formação de professores de física, química, biologia e matemática. Ok, entendi. Agora, essa minha próxima pergunta, eu tenho que dar uma coladinha aqui. Ó, eu li aqui, ó, que no seu Lattes, desenvolve pesquisas envolvendo interfaces. Isso aí já me agradou, falar de múltiplas visões, né? Interfaces entre a história das ciências, a educação científica, a formação de professores e a divulgação da história das ciências. Olha, eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Quando é que você começou a se interessar enquanto cidadã? Se foi lá quando você ainda estava entrando no ensino médio, se foi no ensino médio, na graduação ou já na pós, quando é que você começou a se interessar pela divulgação do pensamento científico, pela história do pensamento científico e pela divulgação? Quando é que aconteceu isso na tua vida pessoal? Bom, é uma história interessante. Eu vou pegar já a Thaís, que fez uma graduação em física e depois estava dando aula. Então, eu era uma professora de física do ensino médio. E enquanto professora de física, eu gostava de usar alguns recursos diferentes para tornar a aula mais interessante, motivadora e tal. E um desses recursos eram as narrativas de história das ciências que eu conhecia naquela época. Eu trabalhei numa escola em que a coordenadora um dia comentou comigo: você gosta tanto de história das ciências, né? Por que você não vai fazer um mestrado? E, coincidentemente, naquela época, eu também fazia leitura crítica de material didático para algumas editoras. E uma dessas editoras me presenteou com um livro paradidático, que se chamava Galileu e o Nascimento da Ciência Moderna. E eu fiquei encantada pelo livro, porque era totalmente diferente daquele estereótipo do Galileu que tem em livro didático. Então, trazia um contexto ali do período em que ele nasce, em que ele desenvolve seu pensamento, né? E aí, unindo essas duas coisas, eu fui saber que existia aqui no Brasil, recente, um mestrado em História das Ciências na PUC de São Paulo. Foi assim que eu ingressei nesse mestrado, na área de História das Ciências. E aí foi uma enorme surpresa, porque lá eu conheci um universo que eu nem imaginava. A gente se dá conta de que aquelas histórias que a gente tem contato na
divulgação científica, na mídia, nos materiais didáticos, no ambiente de formação, uma história totalmente simplificada, estereotipada, ingênua, e é muito diferente daquilo que eu vinha aprender no mestrado, né? Muito legal. Ok, mas eu queria dar, assim, ó, pegar como se eu estivesse pegando um globo, fazendo um giro aqui, deixa eu falar do lado B da Thaís. O que a Thaís gosta de fazer? Para quem não é aqui do estado de São Paulo ou não conhece a realidade da Grande São Paulo, do ABCD, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, aonde está a Thaís, a grosso modo, é como se você fosse saindo de São Paulo, da cidade, fosse descendo, assim, caminhando pela Marginal do Pinheiro, saindo lá no final dela e descendo para o litoral. O que a Thaís gosta de fazer nas horas de folga? Você cuida de papagaio, de cachorro, de marido? O que você faz na vida, Thaís? Fora da academia. Bom, você falou em cachorro, né? Eu tenho 2 cachorros, eu adoro cachorro, eu tenho animal de estimação desde a infância. Eu nasci em Itápolis, cresci em Itápolis, eu tinha até cabrita de estimação. Então, eu adoro animal, adoro esse contato assim com a terra, com a natureza, com as árvores. Só que eu vim para São Paulo já para fazer o ensino médio, né? E aí eu tive diversos interesses. Eu adorei demais. Fiz balé, fiz yoga, fiz natação, sempre gostei de esportes. E aí a gente vai, né? Fumou maconha. Você sabe que não? Olha, incrível! Eu era daquela careta, sabe? Eu também mas era uma boa amiga. Eu estava sempre por perto, mas era a caretinha da turma. Você sabe que eu também sempre fui, mas assim, hoje eu fico acompanhando a evolução da possibilidade de se liberar a cannabis para fins médicos e sou a favor. Sou a favor. Sim, sim. Depois que a gente vai se informando, né, vai tendo contato com as pesquisas e sabendo dos resultados, a gente entende, passa a ter uma visão completamente diferente, vê os benefícios que são inegáveis. Eu sou super a favor da legalização Thaís, e do uso medicinal também. Eu tomo cuidado com que eu faço essa brincadeira, porque eu sei que alguns, se eu fizer, vai confirmar, entendeu? Então... Thaís, isso é muito tranquilo para mim. Eu era da turminha do violão, sabe, na faculdade, aquele povo que se juntava para tocar violão. É muito gostoso. Desculpa, você estava falando de Itápolis, chegando aí em São Paulo, e eu te interrompi. Continua. Então, durante a minha graduação, né, nesse período, minha paixão era a dança. Eu fazia também balé. Aí chegou um momento que eu tinha que escolher, não dava para terminar a faculdade de física fazendo aula de balé, eu tinha que escolher e acabei optando pela física. Mas eu gostava muito de esportes, né? Desculpe, você sabe que eu tenho uma estudante de filosofia casada com um orientador do doutorado, mestrado e doutorado da PUC São Paulo, que é bailarina clássica, trabalha com sapateado, faz filosofia, né, estudante, e que é crítica de dança dentro do meu canal. Que legal! Eu não sabia. Depois eu vou dar uma olhada lá nos vídeos do canal. Eu vou te mandar um link das entrevistas dela. Você vai gostar. Ela traz Schopenhauer para o universo da dança e deposita um olhar da crítica técnica com a crítica filosófica. Interessantíssimo, eu gosto muito. Com certeza eu vou dar uma olhada. Ok, tá bom, e aí? Mas então, voltando, né, agora no contexto de pandemia, as coisas estão muito mais limitadas, mas assim, nos últimos anos, é isso aí que você falou, você pegou uma possibilidade que é a real mesmo, sempre que dá, a gente dá uma fugidinha para a praia, né, para o litoral. Aqui a gente curte os parques, passeia, eu gosto de bicicleta, eu passeio com o marido de bicicleta. E aí, antes da pandemia, a gente sempre que podia dava uma escapada para as praias aqui, do litoral paulista, que são lindas, né? Você já fez. Eu não fiz ainda.
Tô doido para fazer. Quando eu ia fazer, já te falo o que é. Veio a pandemia e eu tirei do meu radar. Eu estava querendo fazer com a minha esposa. Eu vou ter que convencê-la, porque ela não gosta muito. Eu tô doido para descer caminhando pela Estrada Velha, a Estrada do Mar, que tem esse passeio, que desce aí do ABC para Santos. Você já sabe como é que é isso? Eu sei, eu fiz há uns anos atrás, mas a gente foi até metade do caminho. Porque aí o tempo começou a ameaçar muita chuva, tal, a gente achou melhor voltar. Mas é um passeio interessante, eu acho que vale a pena. Eu quero um dia ainda completar esse passeio. Tem muito abismo assim do lado, é perigoso? Não, dá para ir tranquilamente. Dá para ir caminhando, é legal ir assim com uma turma, né? Nós estávamos em uma equipe de professores e alunos fazendo, inclusive, parte de um projeto de extensão, uma parceria que eu fiz com o pessoal da Federal do ABC, né? Então, era no escopo de uma disciplina de extensão que nós fizemos essa descida. E Olha, aí, lá pela metade, a gente resolveu subir de novo por conta do tempo, né? durante, se não me engano, o primeiro e o segundo reinados, essa estrada tinha um trânsito intenso de cavalos, carruagens, era o porto indo para e a cidade de São Paulo. Dom Pedro I, quando, um pouquinho antes de dar o grito do Ipiranga, reza assim, a história não oficial, e é um fato, que ele teve um desarranjo intestinal por alguma coisa que ele comeu em Santos, e ele subiu essa estrada aí, indo assim, ao mato várias e várias vezes. Inclusive, um pouco antes de dar o grito do Ipiranga, ele estava no mato. É, o, 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 e outra coisa, quando ele ia visitar a Marquesa de Santos, ele transitava direto por essa estrada. Eu gosto muito de história, demais. Eu já li a história do primeiro reinado, de 1808, com a chegada da família imperial, até o 22, e depois até 1835, por vários olhares diferentes. Pelo olhar da Marquesa de Santos, ou seja, olhar de bastidores, pelo olhar do próprio Dom Pedro e a história oficial, e pelo olhar do Chalaça, que foi uma eminência parda, culta, boêmia, que era mão direita do Dom Pedro I, que tinha vindo dentro dos porões dos navios do Dom João VI. Olha. Uma figura que a história assim, marginaliza, mas que precisa ser estudada. E reza a lenda que ele escreveu a primeira Constituição brasileira a 4 mãos, 2 do Chalaça e 2 do Dom Pedro, ambos escreveram a primeira Constituição liberal. Mas deixa eu voltar aqui na minha amiga, na história de vida da minha amiga. Thaís, ok, você gosta de ir para a praia, tá. Você tem cachorro, você falou? Eu tenho 2 cachorrinhos. Você mora em residência? Aqui eu moro em apartamento, né? Então são cachorros pequenos, não são cachorros grandes. Aqui não tem como ter cachorro grande. Quando você falou que tinha cachorro, eu pensei que você morava numa casa. Eu moro numa casa aqui em Campinas, Barão Geraldo, onde fica a Unicamp, só que fora da cidade, no meio do mato. Aqui tem, para um mineiro, internet com banda larga. Fogão a lenha, oh, que vida boa! Maravilha! Vida boa demais! A minha filha mais velha estudou na Unicamp e morou em Barão Geraldo. Ok, então você deve ter vindo aqui algumas vezes? Com certeza a gente ia. Mas viu, Deodato, a gente estava falando, né, da história, aí você disse como é que você chegou nessa interface toda. Quando eu me deparei com aquele mestrado em História da Ciência, tive contato com narrativas assim inimagináveis, eu, como uma professora de física da escola básica, eu pensava assim, como é que agora a gente leva isso para a educação, para o ambiente de sala de aula? Como é que a gente vai conseguir trazer um saber tão especializado na interface de tantos campos para a sala de aula? E foi assim que eu acabei indo fazer doutorado em educação.
Depois prestei esse concurso público e agora trabalho formando professores. Então, todas essas áreas, né, a física, a história da ciência, a educação, se juntam na minha prática diária e na minha luta, né, no meu empreendimento por divulgar uma história da ciência menos estereotipada e mais pautada, né, em pesquisas recentes, nessa historiografia mais contemporânea, né? Muito bom. É justamente, eu estava aqui torcendo para você não dar spoiler, não responder a próxima pergunta. E você quase respondeu. Eu estava torcendo, mas estava torcendo para você começar a falar que ia dar bate-bola legal. Mas é o seguinte, não conta para ninguém, não. Só para a torcida do Corinthians, do Flamengo e para o resto do Brasil. Eu tenho segundas intenções com o meu canal, que é justamente despertar o interesse pelo pensar científico, pelo fazer ciência, de uma forma assim a atingir a sociedade como um todo. E a hora que eu vi no teu Lattes, que é o teu métier, o teu ambiente de trabalho em sala de aula, eu pensei, puxa vida, eu quero ouvir como é que você trata dessas questões para grupos que desconhecem o pensamento científico em sala de aula e também com professores que você está formando. Como é que você trata isso? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Na formação de professores, eu tenho um projeto, né, de inserção de discussões sobre conceitos científicos, modelos, teorias, a partir da história das ciências. Então, isso é uma das frentes em que a gente atua. Tem as disciplinas de práticas pedagógicas, onde a gente, no debate coletivo, a partir de materiais que a gente trabalha, estuda, analisa, vai construindo possibilidades para a escola básica, pensando nos diferentes contextos educacionais. Porque a gente sabe que não existe metodologia única e receita de bolo, né? Você sempre tem que pautar a sua prática no contexto, no aluno, na aluna, né, no seu ambiente de trabalho. Isso sempre tem que ser considerado e levado em conta. Então, a gente tenta trazer essa discussão pautada numa série de referências da área da educação, da área da epistemologia, da história, da didática, das ciências, e buscando essa construção coletiva. E aí é uma missão mesmo, né? Trabalho de formiguinha, que a gente levanta a bandeira e segue, né? Legal, muito bom. Thaís, você sabe que até eu chamar a vinheta, eu já falei, vou repetir, eu chamo de prosa sem rumo. Eu vou abrir um parênteses e vou fechar e vou pedir para você nem comentar, porque senão eu vou sair da espinha dorsal do nosso bate-papo. Mas a hora que você falou que você foi despertada para a história do pensamento científico, a partir do momento que você leu, teve contato com a história do Galileu, eu já puxei o Copérnico, já puxei aqui na minha cabeça. Já entrei ali na segunda metade do século XVI, no Giordano Bruno. Aí eu me lembrei que você falou que ia me entrevistar. Eu pensei, é melhor eu fechar esse parênteses e depois a gente puxar essa prosa. Mas é claro que eu depositei um olhar de bom humor até no meu parênteses. E porque eu queria, na verdade, dividir essa nossa amizade. Eu vivo falando isso, tá? Eu já estou considerando você minha amiga. Se você não quiser considerar, o problema é seu. Eu falo isso para todo mundo que eu vou conversando, e eu adoro isso. Eu queria dividir a nossa amizade ao longo do tempo em algumas fases. Primeira, hoje eu quero falar sobre o teu mestrado. Daqui a pouco a gente vai entrar nele. Depois, em julho, nós vamos prosear sobre o Giordano Bruno, tá bom? Uma prosa, uma conversa de boteco. Aí eu me meto a prosear, não tem problema. Aí eu vou falar um pouquinho, bem pouco, sobre o infinito universo e os mundos, que eu estou lendo e estou encantado a partir da metafísica e do astrônomo amador que ele era, ele dava aula de astronomia coperniana.
ele anteviu, junto com os outros astrônomos, né, que já tinham pesquisado antes dele. Ele era mais teórico. O que a astrofísica está matematicamente comprovando hoje, uma quantidade infinita de estrelas, galáxias e planetas que giram em torno de suas respectivas estrelas, assim, localizadas na faixa habitável, que é uma faixa localizada, assim, distante da sua estrela, como a Terra está distante do Sol, que coloca condições para o desenvolvimento da vida. O cara, ele não... O Giordano Bruno, ele não chegou nessa assim, riqueza milimétrica de detalhes que a astrofísica fez hoje, mas ele antecipou isso de certa forma. Então, vai dar uma boa prosa, uma boa conversa de boteco. Aí nós vamos conversar também em julho, viu, Thaís? Sobre o teu doutorado. Hoje, eu quero conversar, entrar mais assim, no universo da academia, uma terminologia mais acadêmica, sobre o teu mestrado. Por favor, qual foi o nome da tua pesquisa do mestrado? A sua dissertação, qual foi o nome dela? Eu vou até ler, viu, Deodato? Porque faz tanto tempo e é um título. O método newtoniano para a interpretação das profecias bíblicas de João e Daniel na obra Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John. Legal. Eu fiquei muito interessado. Eu fiz um voo panorâmico. Sempre faço. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta a gente volta, tá bom? Combinado. Ok. Como eu falei antes da vinheta, eu vou conversar com a Thaís, estou conversando com a Thaís sobre o mestrado dela. Thaís, você debruçou um olhar extremamente interessante sobre o século XVI. Não, sobre o século XVII, não é isso? O século XVII. Você chama dos 600, né? Na academia o pessoal chama dos 600, os anos 1600 a 1700, os 600 ali. E você debruçou um olhar interessante sobre, não sei, você que vai me explicar, não sei se você considerava como mitos teológicos e o pensamento metodologicamente sendo inicialmente estruturado naquele período ali. Como é que foi? Como é que você debruçou? Como é que depositar esse olhar, considerando aí questões até de ordem bíblica com a ciência que, na verdade, ela nascia, mas, de certa forma, continuava também, porque, durante a escolástica, ela já começou a surgir. Fale um pouco sobre isso, na tua pesquisa. Então, eu acho que é importante começar falando do impacto que foi esse contato. Então, imagina assim, uma professora de física que estava acostumada com o Newton, das leis de Newton, considerado o símbolo de racionalidade, né? O estruturador da mecânica e do método experimental, e, de repente, você fica sabendo que Newton fazia experimentos alquímicos. Eu levei um susto. Eu estava numa aula com um grande historiador da ciência, né, o Roberto Martins, e quando ele fala das experiências alquímicas do Newton, eu fiquei surpreendida. E quanto mais eu ia conhecendo, mais aquilo ia me intrigando. Então, eu decidi que o tema da minha tese, né, da minha dissertação no mestrado, seria olhar para esse Newton com esse tipo de interesse. Além da alquimia, o neoplatonismo, a magia natural, a astrologia, a cabala e as profecias bíblicas. Então, o grande choque para mim foi o seguinte: o que a gente aprende ou aprendia na escola e a gente levava para a sala de aula? Como se tivesse tido aquela ruptura abrupta. Você tinha magia, obscurantismo renascentista, de repente chega Galileu e une experimentação com matemática e surge a ciência moderna. Quando a gente vê que isso
na verdade, é uma visão pobre, superficial e estereotipada, a gente desmonta. Então, é aí que começou o meu interesse por entender esse cenário, né? Então, não sei se você quer que eu explore um pouco mais sobre esse cenário agora, ou... Não, eu quero que você explore, fale bem à vontade, e eu ainda vou pôr uma pimentinha. Não sei se você chegou a ver isso. O Newton, ele era depressivo. Ele era depressivo e dizem que talvez ele tivesse síndrome do pânico. Mas tudo bem, eu não quero colocar muita pimenta aí na sua, na sua comida. Fale o que você quiser sobre esse período, porque ele me interessa muito. Aliás, ele é um produto ali dos séculos XV e XVI, né? É uma sequência. Eu falei do Giordano Bruno, ele é muito, ele é superficialmente conhecido pela sociedade, pelo grande público, porque é esse lado místico dele que a sociedade enxerga e valoriza. O misticismo dele, ele foi muito mais do que isso. Em um livro dele que chama... Não sei se é... Não me lembro. A Ceia de Cinzas, ele trata das questões do heliocentrismo. Mas tem um livro que ele critica, e é uma peça de teatro. Depois eu vejo aqui, na edição, talvez eu coloque o nome. Ele critica os alquimistas charlatões que queriam fazer ouro. Ele usava a alquimia mais como rudimentos da química que começava a surgir. Então, é interessante isso. Aí eu acho que você vai chegar nessa questão, né, da confusão entre a química e a alquimia. Mas tá bom, por favor, fale o que você quiser, fique à vontade para discorrer o tempo que você quiser sobre esse momento da tua pesquisa. Então, eu acho assim importante, né, sendo professora de física, destacar algumas coisas que foram muito novidades assim para mim. Primeiro, que já havia experimentação há muito tempo, desde a Idade Média e até em alguns temas específicos da física desde a antiguidade. Então, esse mito de que Galileu teria sido o primeiro a unir a experimentação à matemática, isso vai sendo demolido. A gente observa também a matematização da queda dos corpos nos monges do Colégio de Merton, né? Thomas Bradvardini, por exemplo. A gente observa que princípios da inércia, né? Que todo mundo, Newton, a gente vê que tem gente muito antes, Jean Buridan, Marin Mersenne, Descartes, Galileu, foram pensamentos, são muitas pessoas que vão contribuindo para o estabelecimento de um conceito, né? Essa ideia de que um conceito brota do nada na cabeça de um pensador, eu acho que é o primeiro mito que precisa ser demolido. E aí a gente tem, no ambiente intelectual, né, trazendo mais esses outros campos do saber, aquela ideia do renascimento. Então, a gente aprende na escola que ele foi uma retomada dos clássicos, Aristóteles, né, Galeno, tal. Só que, além desses textos clássicos da filosofia grega, por exemplo, a gente tem também textos herméticos, neoplatônicos, alquímicos, da antiguidade tardia, né? E dentro das várias alquimias, né, que nem você estava falando, o estereótipo é de um alquimista querendo a produção do ouro e encontrando a pedra filosofal. Só que, na verdade, o processo alquímico, para muitas dessas linhas alquímicas, vertentes, escolas, né, você vai encontrar diferentes nomenclaturas na literatura, você tem o processo alquímico como um autoconhecimento, como um aprimoramento do espírito. E para o Newton, o processo alquímico, ele era um grande alquimista, né? O Newton. Significava entender como Deus atuava na natureza. Ele estudava alquimia, ele reproduzia os experimentos alquímicos, porque por meio deles ele queria entender como é que Deus operava na matéria. Ele fazia química.
Não, ele fazia alquimia. Ele fazia alquimia. Explica, espera aí, explica direito para mim, porque, assim, na minha cabeça, eu ainda estou misturando a química com a alquimia, com um viés científico. Então, essa é muito complexo. Obviamente, eu vou recomendar uma outra pessoa para você conversar sobre isso, né? O meu conhecimento é bastante superficial, mas eu acho que dá para fazer algumas provocações aqui, né? Para o pessoal se interessar. A prática alquímica laboratorial, né, de fermentação, usando vidrarias que, inclusive, vão ser apropriadas depois pela química, pela ciência moderna. Os alquimistas têm um papel muito importante no desenvolvimento da parte experimental da nossa ciência, né? Mas vamos dizer, esses experimentos, né, que eles conduziam, eles estavam associados a um outro ideário. Era uma outra forma de entender o funcionamento do mundo natural. Então, a relação macrocosmo-microcosmo, haviam princípios que norteavam essas práticas, que não é pelo fato de estar num laboratório, com vidraria, trabalhando com elementos, promovendo, né, processos de, eles falavam fermentação, vegetação e etc. Ou seja, provocando mesmo essas transmutações na matéria. Não significa que era a nossa ciência, porque eram outros propósitos, outra epistemologia, outros referentes teóricos, outro modo de ver o mundo. Né? Então, a grande obra era esse autoconhecimento, essa iluminação, essa libertação, né, do espírito, vamos dizer assim. Né? Eram metafísicos. Então, metafísicos. E, assim, num diálogo com outras filosofias do período, né? Um sistema de pensamento muito robusto, muito distante do preconceito que existe, né? Daquela coisa vulgar de alguém lá querendo transformar metal em ouro, né? Isso é uma interpretação mais difundida, mas completamente ingênua. Então, eu recomendo um livro da professora Ana Maria Alfonso Goldfarb, da PUC, que é Da Alquimia à Química, e ela mostra como é que se dá essa transição. E por que ela não pode considerar a alquimia como uma pré-química? Porque são dois sistemas de pensamento completamente diferentes. É como se fosse, vamos falar de uma maneira assim, um pouco mais simples, uma ruptura aí, né, nos modos cunianos. Ok. Então, seriam pensamentos incomensuráveis, né? A gente não tem como fazer essa simples comparação direta. Legal. Me fala uma coisa, Thaís, você falou, no começo da tua dissertação, você falou de vários comentadores acerca do pensamento do Newton. Fale, assim, de alguns deles e o que eles falaram. Então, são muitas facetas, né? Newton tem muitas facetas, e a gente conhece, assim, a parte matemática, a parte ótica, a parte física, toda a obra que foi feita, né, estruturando a doutrina newtoniana, que depois, no 18 e no 19, vão dar todos esses fundamentos para a ciência moderna, né? Mas aí existe a faceta alquímica, a teológica, a astrológica, a astronomia. Então, embora a gente faça esses recortes para poder estudar essas faces de Newton, não é adequado a gente entender uma pessoa com diversas personalidades, com diversas... É como se fosse uma coisa aberrante, né? O Rattanzi fala isso. Ele é encarado como um filósofo mago aberrante. Então, de dia ele estava lá na academia fazendo ciência, e à noite ele estava no laboratório virando o caldeirãozinho dele lá e fazendo magia. Isso não existe, né? E o mais interessante é que o Rattanzi, por exemplo,
desses comentadores, que vai estudar o neoplatonismo, a influência do hermetismo no pensamento newtoniano, ele fala que foi graças a esse trânsito que o Newton mantinha na Inglaterra seiscentista, né, num ambiente de Cambridge, neoplatônico, foi graças a todos esses campos do saber que ele avança em relação ao que se fazia no continente. Porque havia vários filósofos naturais, na época, buscando explicação, por exemplo, para a queda dos corpos. Peraí. É um mito. Você era professora de física, né? É um mito essa história da queda da maçã? Exatamente. Como é que é essa ideia, né, esse mito? O que acontece? O Newton tinha um caderninho de notas, que desde a época que ele ingressa na universidade, ele vai anotando ali os seus interesses, ele vai anotando hipóteses, modelos, ele vai fazendo inúmeras conjecturas. E uma das coisas que ele anota e se preocupa ali é a respeito da queda dos corpos. Quando vem a peste, e ele fica 2 anos lá na fazenda, ele tem 2 anos para retomar esses estudos, não apenas a partir das obras acadêmicas, mas também a partir desses outros interesses dele, né? E é onde ele começa a propor a ideia da gravitação universal. Só que isso vai ser publicado no Principia 20 anos depois, certo? Vai ser publicado depois, 20 anos depois que ele termina vamos dizer, essa graduação. Thaís, espera aí, deixa eu segurar essa empolgação fantástica que contagia. Você tocou num assunto aí que é o segundo pesquisador que ou pesquisou o Newton ou tangenciou a vida do Newton, o pensamento dele, que falou. O outro... Se eu não mandei, eu vou mandar para você o link da entrevista com ele, o pesquisador lá de Curitiba, que pesquisou a filosofia da matemática e foi buscar no Newton, que me falou desse período da peste que ele ficou enclausurado durante 2 anos lá no interior. E ele me pareceu, como está me parecendo agora que você está falando, que esses 2 anos foram fundamentais no desenvolvimento do pensamento científico do Newton. Fale um pouco mais sobre esses 2 anos. Foi nesse período ali, nesse período de enclausuramento, como nós estamos passando, de certa forma, que ele teve algumas crises emocionais. Mas tudo bem, esse é um outro viés. Fala um pouco mais sobre esses 2 anos. Ele pegou o material dele e teve a oportunidade de se debruçar sobre o material que ele vinha produzindo. Então, a universidade fechou, todo mundo foi para casa. Então, ele foi para a fazenda da família. Nesses 2 anos, ele teve a oportunidade de ir a fundo em todas aquelas frentes que ele estava estudando. E o relato ingênuo sempre chega como se, por um ímpeto, por um insight, quando cai uma maçã, ele, inventa a gravitação universal. Ou, entre aspas, descobre a gravitação universal. E não é verdade. Ela é estruturada por toda essa parte, por todo esse aprofundamento, esse estudo, as ferramentas matemáticas, é uma série de questões que ele mergulha nesses 2 anos, e mais os experimentos alquímicos. Isso teve muita influência na consolidação da ideia dele da ação à distância. Porque era importante, nessa ideia da gravitação universal, explicar por que a Lua se mantém em órbita, por que ela não cai, e o que é que atrai as coisas para que caiam. Então, isso vai também passar por toda a experimentação alquímica que ele faz depois no laboratório lá dele, por muito tempo, levantando e conjecturando modelos que leva o Newton a pensar na seguinte história. Veja, ele fazia modelos mecânicos para explicar por que os corpos caem.
E esses modelos eram baseados numa ideia que havia uma espécie de uma chuva de éter que vinha do espaço em direção ao centro da Terra e que essa chuva de éter empurrava as coisas para o chão. E ele chega a rascunhar modelos matemáticos para explicar isso. Assim como Descartes tinha modelo de vórtices de éter que explicavam também, né? Aí, num determinado momento, ele para e se pergunta: se o éter empurra os corpos para baixo, o que é que empurra o éter? Entende? Sim. E aí, ele fazia experimentos com mercúrio na época. E ele percebe que, associando o ímã, mercúrio, o ímã é como se transmitisse, né, vamos dizer assim, entre aspas, poderes atrativos para o mercúrio. Aí ele estabelece uma ponte, que são esses processos alquímicos que são causados pela ação de Deus que justifica a força de atração entre corpos que estão à distância. Porque o nó não era explicar a força entre corpos e que estão em contato, mas como é que um corpo age sobre o outro à distância. Então, é na alquimia que vem essa inspiração. Você entende? Então, era a matemática, a filosofia, o neoplatonismo, uma maneira de encarar o mundo, o experimento, tudo isso conciliando, ele propõe a gravitação universal no Principia. Thaís, assim, a tua abordagem, ela só vem corroborar o que vários pesquisadores, principalmente da história, falam. Ou história da filosofia, ou história, né, geral mesmo. Você não pode voltar a um recorte de tempo no passado para estudar a vida e obra de um filósofo, de um pensador, carregando a cabeça atual. A cabeça atual é um erro enorme. Você tem que entendê-lo segundo o seu tempo. Então, assim, na verdade, eu costumo brincar que eu vou jogar uma casca de banana, mas não é uma casca de banana, porque foi a conclusão da tua dissertação de mestrado. Você largou o século XX, XXI, não sei exatamente quando foi ali, né, o teu mestrado, não me lembro, e se deslocou lá para os anos 600, né, que você chama, o século XVII, e um período que com essa miscelânea que você teria que entender segundo aquele momento. Como é que você fez, então, a análise das profecias, como você coloca lá na conclusão, e estabelece a busca do método? Fale um pouquinho sobre isso. A gente está caminhando para o final, infelizmente, porque está extremamente interessante. Se você bobear, eu vou puxar outras conversas. Eu vou tentar sintetizar, Deodato, mas é tão complexo, são tantas facetas, né? Thaís, então, você tinha me perguntado dos... Não, por favor, não sintetiza muito, não. Fale do jeito que você quiser. Então, você tinha me perguntado dos comentadores. Então, o Rattanzi falava muito sobre esse lado do neoplatonismo, do hermetismo, como que esse pensamento foi fundamental para a obra newtoniana. A Beth Jo Titter Dobbs pesquisou os manuscritos alquímicos de Newton. É um volume, assim, imenso. Foi o trabalho de uma vida, onde ela analisou aqueles símbolos. É um trabalho belíssimo. Então, o aspecto, né, o lado alquímico do Newton, eu aprendi um pouquinho com a Dobbs, muito pouquinho. O Westphal foi um dos seus maiores biógrafos. Ele fala um pouco também dos interesses do aspecto, vamos dizer, religioso e teológico do Newton. E o Frank Manuel fala também um pouco a respeito dos recursos que Newton usava na interpretação das profecias bíblicas. Mas aí, eu já vou dar um spoiler para poder entender, né? Qual era a preocupação de Newton? Provar a existência de Deus. Porque havia uma emergência de filosofias mecanicistas que estavam fomentando o ateísmo.
E ele se sentia, como outros da sua época, como se fosse um enviado, que tivesse a missão de resgatar a fé em um Criador. Ele deixava isso claro? Claro, escrito, com todas as letras, principalmente nesses manuscritos das profecias bíblicas. Então, ele dizia assim, as profecias não é para satisfazer a curiosidade humana. As profecias, a realização das profecias, é a prova da existência do Criador. Quando Deus, né, como é que fala, inspira os profetas a escreverem sobre as profecias, ele não está querendo funcionar como um oráculo para os homens, para predizer o futuro. Ele está querendo que, depois que isso acontecer, as pessoas reconheçam. Isso só é possível porque existe um Criador. Ele nos predisse esses acontecimentos, então isso é uma prova da existência do Criador. Então, com a mesma paixão, obsessão com que Newton mergulhava na ciência, ele também mergulhava na Bíblia. Ele comparou 25 versões escritas em grego e outras em aramaico para poder compilar um primeiro texto que ele usa de base. A partir daí, ele vai desenvolvendo uma metodologia inspirado, claro, ninguém parte do zero nunca, inspirado em outros comentadores, em outras escolas, né, de estudos teológicos da época, mas ele sempre acrescenta algo mais. Cada um que ele usa, né, que ele se apropria de uma determinada escola de pensamento ou de um pensador em específico, ele sempre tem algo a acrescentar. E ele tem ainda uma vantagem, né? O fato dele ser polímata, fluente em vários idiomas. Ele era astrônomo. Então, todas as menções na Bíblia sobre a posição da Lua permitia com que ele fizesse análise desses calendários e estabelecesse exatamente em que ano, em que semana, em que dia aquele evento teria ocorrido. Então, para interpretar as profecias, ele utilizava de uma série de recursos, além daqueles que os exegetas usavam na época. Né? Então, ele ainda tinha, e o conhecimento, né, da cultura judaica, vamos dizer assim, do hebraísmo, de como o Velho Testamento se referia a esses fenômenos, né, celestes. Então, quando ele, depois de muito tempo, conta que ele viu a maçã caindo e isso o inspirou para criar a sua lei da gravitação universal, e conversei com outras pessoas que estudam também sobre isso, temos uma hipótese. A maçã é a simbologia do conhecimento proibido. Porque naquela época, essas outras escolas de pensamento, essas outras escolas filosóficas, esses outros sistemas, perspectivas, elas já estavam declinando no continente, isso já não era mais bem visto. Para aqueles filósofos naturais que queriam fundar a nova ciência, né, em métodos, assim, vamos dizer, mais objetivos, mais racionais, tudo que fosse associado a uma magia renascentista ou a uma alquimia não era tão bem visto. Então, Newton deixa, na nossa opinião, eu e mais alguns outros historiadores, de que isso foi uma pista, que foram aqueles saberes proibidos, né, o fruto do conhecimento proibido, que o teriam inspirado a esse salto que os filósofos naturais contemporâneos não conseguiram dar. Ok. Não é lindo demais? Eu acho. Isso é lindo demais. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma provocação. Você conseguiu manter o distanciamento com relação a eventuais perspectivas metafísicas que você pudesse vir a ter ou não, não sei, em relação ao teu estudo? Você conseguiu manter o estranhamento? Ótima pergunta.
Ótima pergunta. Não existe pesquisador neutro. Nenhum historiador é neutro, nenhum cientista, nenhum professor, ninguém é neutro, né? Então, você imagina uma professora de física que se depara com um negócio desse. Aquilo era tão fantástico para mim que eu fui olhar os documentos procurando isso. Era isso que eu queria encontrar. Que interesse ele tinha? Agora, eu não posso dar minha opinião. Para cada coisa que eu afirmo, eu tenho que apresentar a fonte primária. Eu tenho que apresentar trechos do Newton se colocando. Discuto esses trechos confrontando também com interpretação dos meus pares, que são as nossas... Ele escrevia em inglês? O Profecias foi escrito em inglês. Uhum. Essa obra original, ela é organizada e publicada depois que ele morre, né? Porque esses estudos fazia parte daqueles manuscritos que ele mantinha ocultos. Você trabalhou, trabalhou com fonte primária mesmo? Ou foram traduções posteriores? Não. Então, o que acontece? Eu trabalhei com a fonte primária na internet, porque eu não tinha o livro original. Eu não consegui, naquela época, o Profecias original. Então, eu ia confrontando aquele facsímile da internet, que era o livro, sim, com aquele inglês dificílimo. Eu imagino. Muito arcaico. Difícil. Eu estava começando, né, na pesquisa acadêmica, era tudo para mim difícil. E eu acho que eu fiquei tão fascinada pelo objeto de estudo, eu fiquei tão fascinada, que foi um mergulho, assim, profundo, para que em 2 anos eu tivesse conseguido dar conta de tanta coisa desconhecida, né? E aí eu usava, junto com o original da internet, uma tradução do Júlio de Abreu, uma tradução pro português, feita na década de 50. E todas as vezes que eu tinha alguma dúvida, eu procurava professores, especialistas, e a tradução do Júlio de Abreu estava excelente. Então, eu só tenho elogios a fazer essa tradução, né? Ela foi muito bem feita e me deu esse apoio para conseguir aqueles pedaços mais herméticos, principalmente com o vocábulo do inglês seiscentista, né? Que eu estava ali dando meus primeiros passinhos e é uma coisa difícil mesmo, né? Então, existe sim a tendência, né? Então, nesse sentido, é um olhar contaminado, porque o que eu buscava ali, eu queria ver, bom, o que foi que influenciou o Newton? Como é que ele fez isso, né? De que maneira ele interpretava essas profecias, o Apocalipse e o livro de Daniel, né? Okay. É muita coisa, eu teria que ficar dias aqui falando e eu não conseguiria dar conta de tudo. E tem muitos autores, tem uma bibliografia vasta. Se você quiser, eu passo algumas referências para você depois colocar na descrição do vídeo, para quem tiver interesse. Faça isso, eu vou colocar, inclusive, alguns links para facilitar o pessoal também, eu vou colocar na descrição. Me fala uma coisa, a gente está caminhando para o fechamento, e eu queria te fazer uma pergunta. Se alguém, eu acredito que vai ser muito difícil, alguém que tenha assistido, chegado até aqui, e ouviu tudo isso, esse brilho no seu olhar quando você fala do Newton, eu não queria nem ser seu marido se o Newton aparecesse na sua frente. Eu não queria ser seu... Ô, Thaís, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém quiser te convidar para fazer uma palestra depois da pandemia sobre o teu mestrado, você aceitaria? Aceito. Eu já fiz algumas falas, né? Alguns seminários. Em breve eu vou fazer uma aula sobre isso num curso de formação de professores do Instituto Educacional Futuro da Ciência, então eu aceito sim. Mas, olha, eu tenho esse fascínio pelo estudo a respeito da obra do Newton, mas ele, enquanto pessoa, era uma figura bastante controversa. Eu não mitifico, não. Vamos fechar, então, comentando um pouquinho. Geralmente eu peço para as
para quem eu converso, falar um pouco sobre quem era o pai, quem era o cara, e com você eu não fiz. Vamos fechar, então, falando um pouquinho, fala da personalidade dele um pouquinho, vamos quebrar um É uma pouquinho, história... espera um pouquinho, vamos quebrar um pouquinho, vamos mostrar o lado humano dele, né? Isso. Então, o pai falece, a mãe ainda estava grávida, então ele já nasce órfão de pai, né? Quando ele tinha 3 anos, a mãe se casa com um pastor, abandona ele para ser criado pelos avós e vai morar com o pastor numa fazenda ali pertinho. Pastor teológico? Um outro pastor. Não, da igreja. Pastor religioso, não pastor de ovelhas. Religioso. Tá. Não, religioso. Aí, no segundo casamento, ela tem outros filhos, tal, mas o Newton sempre relegado. Ele era uma criança problemática. Na escola, ele era assim, vamos dizer, hoje em dia a gente diria que ele sofre bullying, né? Sim. Ele sofria bullying, ele era magrinho, franzino, mas ele tinha, assim, uma garra, sabe? Bom, o fato dele ter sobrevivido, quando ele nasceu, o médico o desenganou, né? Falou que ele era muito prematuro, muito pequeno, que ele não sobreviveria. Por que a mãe dele... E ele sobreviveu. Por que a mãe dele abandonou ele, entre aspas? Os biógrafos... Às vezes você vê uma ou outra hipótese, mas eu não me arriscaria. Mas a gente chuta. Quem investiu na educação dele? Quem pagou? Não, aí, assim, a família tinha uma fazenda, os avós, né, e eu acredito que a mãe também, ele tinha uma herança do pai que faleceu, que a herança, no caso, não era dos irmãos, era dele. Então, a família tinha recursos. Mesmo assim, ele vai para Cambridge como um estudante pobre. Uhum. Ele economizava muito, ele trabalhava como uma espécie de auxiliar ali, ajudante, para receber alguma gratificação, e com isso ele comprava livros. Pô, né? Mas esse lado pessoal dele está me encantando. Ele era um cara perseverante. Ele era obstinado. Eu acho que ele enfrentou dificuldades assim desde que ele nasceu, depois na infância, na adolescência, na universidade. E aí tem uma crise famosa de nervos que ele teve, uma época até, né? Aí especula-se que ele seria apaixonado pelo Fátio e o Fátio o abandona. Então tem assim algumas... Ele era homossexual? Então, alguns historiadores levantam essa hipótese, né? Mas não é uma coisa assim que seja afirmada, são conjecturas, hipóteses. Mas ele tinha uma personalidade difícil, ele se envolvia, por exemplo, em debates acadêmicos, se envolveu com Robert Hooke. Robert Hooke questionou o primeiro artigo que ele publica sobre ótica. Ele esperou o Hooke morrer para publicar o livro Ótica. Você sabe? O Hooke morre em 1703. Fala. Espera um pouquinho. Você sabe do meu encantamento pelo Giordano Bruno. Embora eu não tenha essa profundidade de pesquisador, mas eu gosto muito. Você sabe que teve um debate que virou um livro dele em Oxford, onde ele foi defender o heliocentrismo. E ele era talvez pior do que o Isaac Newton. Era um sujeito extremamente difícil e terminou em pancadaria, porrada mesmo. Dentro do meio. Imagina um debate acadêmico que termina em porrada. Mas então, o Newton teve muitas disputas, muitas brigas ao longo da carreira. Ele brigava com o astrônomo real, porque ele queria dados, ele queria ter acesso aos dados, para as pesquisas, para os estudos dele. Mas era sempre assim, uma contenda, sabe? Era difícil as disputas. Ao mesmo tempo que ele era muito reconhecido, né? Depois que ele se torna conhecido pela obra, tal, ele tem um reconhecimento, ele vira diretor da Casa da Moeda, mas com relação à vida pessoal, social, era uma vida bastante conturbada. Ele era recluso, usando a expressão do Machado de Assis, em si mesmado, recluso e emocionalmente complicado. Se fosse definir, a grosso modo, Newton, ele tinha esse perfil, então.
Eu acho que tinha também esses traços. Você Era reparou uma como figura a assim. gente é levado a tentar enclausurar o pensamento? Isso É, é um erro tão grande, né? As pessoas são múltiplas. exato, exato. Por exemplo, uma outra disputa, né, com o Leibniz pela prioridade no cálculo. Na Essa época, disputa é famosa. E o pesquisador de isso, Curitiba, ele passou um bom tempo na entrevista falando falando dessa disso, né? disputa. Então, provavelmente ele se especializou nisso, não é o meu caso, né? O meu conhecimento é muito superficial, mas, por exemplo, ele era o presidente da Royal Society na época, né? Então, óbvio que o cargo dele ajudou para que ele fosse reconhecido como tendo a prioridade. Mas há muita controvérsia sobre isso, né? Então, não era alguém fácil. E usava do poder, quando ele teve, né, poder, ele faz uso disso em benefício pessoal. Mas ele cuidou da mãe, quando a mãe adoeceu, ele pessoalmente limpava as feridas da mãe. E uma mãe que o abandonou, né? Que nunca o apoiou. Ele era cristão? Então, isso é um aspecto muito interessante. Ele era antitrinitarista, né? Ele era ariano, ele não acreditava na Santíssima Trindade. Ele achava que. Nós não vamos entrar por aí. Assim, eu te digo por quê. Esta é uma visão dos polemistas da época de Agostinho de Hipona, que contestavam, tinha vários, que contestavam a trindade, a santidade, a deidade de Cristo, e tem algumas teologias orientais, que não é o caso dele, ele era ocidental, mas pelo jeito ele se alimentou da teologia oriental, que não acreditavam na trindade. Para quem eu entrevistei muitos, você vai gostar de muitas entrevistas aí, muitos pesquisadores, mestres e doutores de Agostinho de Hipona, Então, esses conceitos teológicos da Trindade, da divindade de Jesus, muitos deles vieram das posições do Santo Agostinho, do Agostinho de Hipona, que foi muito mais do que um sujeito que pensava o cristianismo, a teologia. Ele foi muito mais, ele foi um filósofo. Então, assim, eu gosto de depositar múltiplos olhares sobre tudo. O fato dele não acreditar na Trindade não faz dele um não cristão. Ou talvez faça, entendeu? Eu deixo em aberto. Agora, é interessante como ele se debruçava sobre as profecias e já vinha trabalhando as questões metodológicas. Nossa, o seu trabalho foi extremamente interessante, viu? Ó, estou caminhando para o final. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Ou tá bom por hoje? Não, eu incentivo que outras pessoas deem continuidade à pesquisa, porque ela levanta uma série de questões, é um estudo, vamos dizer, introdutório, né? Porque era uma obra muito vasta, então eu não quis ficar num aspecto só, então eu também não sou da área de história da religião, né? Então, eu tive um olhar específico, como alguém que vem da física, para tentar entender como teria sido a metodologia newtoniana. E se essa metodologia dialogava com a mesma metodologia que ele usava para a filosofia natural, né? Física, matemática e ótica, etc. Né? E aí a gente encontra alguns pontos de confluência, mas tem muita coisa a ser estudada. Muita coisa. E esse livro dele foi pouquíssimo analisado no mundo. É uma pesquisa muito embrionária, ela precisa ser, vamos dizer assim, aumentada, né? Precisa Expandida, ser né? Expandida. Ô, Thaís, expandida. deixa eu te falar uma coisa. Você falou várias vezes durante esse... É quase uma hora, não sei quanto tempo deu aí de bate-papo, sobre o neoplatonismo.
eu tenho várias entrevistas com pesquisadores do neoplatonismo dentro do canal, várias. E você falou desse lado hermético do Newton, buscando provar a existência de Deus. Os neoplatônicos, alguns deles, eu vou deixar só uma pitadinha aqui de curiosidade, talvez para você, mas parece que você já conhece, parece-me. E para quem tem ouvido e que nunca ouviu falar no neoplatonismo, uma parte da filosofia contemporânea abomina, entre aspas, não aceita a existência de Deus e nem da alma, uma parte, e eu respeito e gosto de ouvi-los também. E eles não querem nem saber do neoplatonismo, uma parte. Acontece que houve vários pequenos renascimentos ao longo da Idade Média. Vários pequenos renascimentos. E alguns monges enclausurados, ou que viviam desenvolviam conhecimento hermético que provavelmente o Newton foi buscar, onde eles tentavam chegar, através do pensamento estruturado filosófico, a um contato de intimidade com o absoluto, com o infinito. Alguns não gostam de falar com Deus, mas era isso. Vários deles, e alguns deixaram escritos. Tem um escrito de autor desconhecido que chama A Nuvem do Não Saber, produzido na Idade Média, e que fala desse momento de encontro com o absoluto ou com o infinito. Eu vou deixar isso aqui só como ponto de curiosidade. Para quem quer entender o Newton, vai ter que ler isso, estudar. Então, tem no canal várias entrevistas. Thaís, eu não preciso nem falar o quanto eu fiquei feliz com a tua generosidade para compartilhar essa tua descoberta desse viés, desse lado do Newton, com o grande público e com a comunidade acadêmica, e mais do que isso, deixar aqui, você deixou aqui uma pitadinha de curiosidade para quem quiser pesquisar e ir mais a fundo. Muito obrigado, um abração. A gente volta a conversar em julho sobre o teu doutorado, tá bom? Obrigada pelo convite, pelo espaço, né, para poder divulgar essa pesquisa. Foi um prazer conversar com você. Legal, um abração. A gente volta a conversar.